Saudações, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada de 22 de janeiro de 2022. Então eu recebi assim um link para um textinho muito interessante, né, que nós vamos acompanhar aqui agora, e eu vou comparar com algumas coisas que eu já disse antes e depois tirar algumas conclusões. Portanto, vamos lá. Temos aqui na nossa época negócios da Globo, né, a robô sexual que aprendeu a dizer não. Samantha, a boneca sexual não tem coração nem cérebro, mas seus donos devem ter. Em caso de indiferença ou violência, a robô agora recusa sexo. Desliga-se automaticamente. Segundo o fabricante, o engenheiro eletrônico Sergi Santos, a boneca conversa com o dono, é exemplo do que faz a assistente Alexa, da Amazon, e tem sensores de toque espalhados pelo corpo. Conforme a interação, a boneca muda seus padrões de diálogo, movimentos do corpo e expressões faciais, aos estados familiar, romântico, sexual, extrausado e agora indiferente. Nada impede o dono de forçar a boneca desligada, mas a indiferença mecânica serve como reprovação moral. Dotar a máquina de padrões morais semelhantes aos dos humanos é uma forma de diminuir a polêmica contra as bonecas sexuais. Robôs como Samantha tornam-se populares em casas de prostituição da Áustria, onde a atividade é regulamentada. Eu não estava nem sabendo disso. Santos afirma ainda que já vendeu 15 unidades por cerca de $6.000. Beleza. Época Negócios, reportagem aqui de... É uma reportagem antiga, né? 3 de julho de 2018. Mas eu realmente não estava sabendo do que estava dentro desse negócio tudo, não, mas me colocaram esse tema agora. Beleza, então vamos ver o que eu já andei dizendo a esse respeito há algum tempo atrás, aqui em 14 de abril de 2021. Tudo bem, isso é posterior a esse texto em si, mas eu te juro que eu não estava tendo conhecimento desses detalhes. Sendo sincero, eu estou levando isso menos a sério do que parece, nem tanto. Mas eu acho que isso traz umas reflexões interessantes. Mas vamos voltar aqui ao que eu disse em 14 de abril de 2021. O maior banco privado do Brasil logrou atingir um novo nível de perfídia na seara da infernização da vida de qualquer um que use telefone. Não bastasse termos que aguentar os suplícios do telemarketing e termos avançado para o ainda pior atendente digital, eis que agora surge o pior dos dois mundos, numa combinação única exponenciada ao extremo. Uma inteligência artificial que, além de não te entender, se sente ofendida e reage simulando afetação de um modo que nem mesmo atendentes humanos reais costumam fazer. Ficamos então sem os benefícios da real inteligência humana e, ao mesmo tempo, sem o benefício compensatório da frieza da inteligência artificial, que não se importa com o mau humor do usuário. Do que eu estou falando? Disso aqui. Da atendente virtual do Bradesco, né, a Bia, que estava se posicionando contra o assédio. Aí está lá o manual do assédio. Foi bastante popular no determinado momento esse assunto. Teve uma certa... bombou um pouquinho, né? Aí tem aqui exemplos de como que a Bia respondia antes, como que ela responde agora. Tipo, o cara dizendo aqui, Bia, que bosta de chat. Aí, estas palavras são ofensivas e se distanciam da relação de respeito que eu tenho com as pessoas. Recomendo mudar seu jeito de falar e me chamar depois disso. Beleza. Não vou mostrar vídeos não, mas vamos seguir aqui. A justificativa, ora que surpresa, femininismo. Afinal, machistas patriarcais opressores privilegiados estariam assediando a pobre Bia e, por suas atitudes, ofendendo por tabela todas as mulheres, uma vez que, nessa mentalidade, diferente de homens, mulheres têm uma mente coletiva. Maquiavelicamente falando, é algo genial. Você pode chamar Barack Obama ou Joe Biden de genocidas por bombardearem populações pobres com armas de última geração na defesa de interesses financeiros de bilionários. Mas dirija a mesma acusação a Hillary Clinton ou Kamala Harris e, com certeza, seus motivos nada terão de defesa de povos explorados ou de direitos humanos, mas certamente será misoginia, masculinidade frágil, tóxica, que não suporta ver mulheres no poder. Supere George Orwell. O futuro não será do Big Brother, mas da Big Sister, fazendo tudo o de ruim que puder fazer, mas contra a qual qualquer resistência será inadmissível machismo, que exigirá imediata punição do infrator com comparecimento compulsório a cursos de estudos de gênero. Só para lembrar, foi o tema aqui que eu desenvolvi aqui no Great Reset, né? Que eu retomei, mas eu já tinha dito aqui há mais tempo.
E os entusiastas das futuras ginoides sexuais que pensem duas vezes. Feministas ainda darão um jeito de fazer com que sexbots saiam de fábrica com uma programação que as fará tão complicadas quanto as mulheres reais, e qualquer atitude inapropriada levará o proprietário a ser processado pela Lei Maria da Penha Digital. Mas falando sério, o que se há de fazer? Ora, o Banco Brasileiro de Descontos, bem como o Pedra Preta ou qualquer outro grande banco privilegiado que se preze, notinha, que o Pedra Preta, não estou nem falando da BlackRock não, né? É porque Itaú é Pedra Preta em Tupi-Guarani. Tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar do Ocidente, são intransigentemente feministas na proporção exata das fortunas que controlam. Já cansei de jogar isso na cara de quem quiser vir, e até que quem não quiser também. Quer realmente fazer alguma coisa contra isso? Não adianta acreditar em liberdade de mercado e mudar para outro banco privado. Faça melhor. Não tenha conta em bancos privados. E lute contra a privatização dos bancos públicos. Não gostou? Então continue apoiando o liberalismo econômico, só não reclame do liberalismo cultural que vem obrigatoriamente junto. Aqui, uma propagandinha da Kia, não tem nada a ver com o assunto. É basicamente que o cara dá um toquinho de pé lá no carro e a ginoide faz esse ataque aí. Essa aqui é basicamente para ilustrar, né? Observação. No vídeo, trecho de uma propaganda de automóveis que simbolicamente nos lembra que violência só é ruim da parte masculina. Se partir do lado feminino, mesmo que apenas simbólico na aparência de uma mulher, não é para se indignar, é para rir. Esse aqui, ó, sexbots, ginoides sexuais em questão, vídeo 49, né? Já tem 3 anos e toca um pouco nesse assunto. Mas eu te juro que eu não tinha me tocado da possibilidade de alguém tentar levar para estas futuras ginoides, futuras nem tanto, né, porque parece que já estão usando em certa escala, as mesmas afetações, as mesmas proteções jurídicas e legais que se dão às mulheres reais. O que seria uma frustração absoluta, porque tem muita galera aí que está apostando nesse futuro, onde você vai ter acesso a ginoides sofisticadas que hoje não são... Eu acho hoje que o que a gente tem hoje é um negócio assim meio doentio, porque sei, fica muito parecido com necrofilia, sabe? Eu nunca vou levar a sério qualquer tipo de emulação da figura humana enquanto você não criar pelo menos um robô que seja capaz de andar com desenvoltura e caso ele caia, ele consiga levantar. Quando você tiver uma ginoide que consiga andar com uma mulher real, pelo menos aí você passa a ter pelo menos alguma aparência, uma emulação um pouco mais convincente, né? Mas independente disso, o fato é que é bem altamente plausível que isso vai acontecer, essas ginoides vão surgir, vão ser compradas, vão ser utilizadas, haverá também uma produção de androides, né? Lembrando bem que a coisa que eu estou sempre falando, chamar de robôs em forma humana de androides é sexismo, porque andro não é humano, andro é masculino. Então o certo seria chamar de antroide, com T, antroides, são robôs com forma humana, que se dividem nos androides com forma masculina e as ginoides com forma feminina. Mas eu sou o único humano desse planeta que chama atenção para esse fato. Mas voltando, haverá androides também pelo mercado, mas pode apostar que na maioria dos casos vão ser utilizados por homens homossexuais. E teremos essa questão das ginoides aí. Mas o que eu estou avisando é o seguinte, fique esperto, porque não sendo possível deter este mercado futuro, então haverá sim, como já está claro, já acabamos de ver, iniciativas no sentido de tornar essas ginoides difíceis de se manusear. Porque vai ter as mesmas sensibilidades, as mesmas afetações que se aplicam às mulheres reais. Qual que é o problema lá da inteligência artificial que se ofende? O problema é que as inteligências artificiais que a gente tem hoje continuam sendo burrices artificiais. Elas não são capazes de entender realmente o que a gente está querendo. Elas seguem padrões rígidos que se você tiver uma questão muito simples que possa ser enquadrada naquele algoritmo, tudo bem, mas frequentemente não acontece. Frequentemente ela não te dá um atendimento decente. Só que elas têm uma vantagem, dependendo da situação, você pelo menos não se sente obrigado a ter que ofender uma pessoa, né? Porque às vezes você está lidando com um atendente de telemarketing lá que pode dar um atendimento melhor, mas você perde a paciência, porque nem é por culpa dele, é porque o sistema trava, ele também obriga ele a fazer determinadas coisas, e você fica naquela de você ter que ser indelicado com a pessoa. Então isso para mim é desagradável. Eu detesto ter que brigar com o atendente. Às vezes não tem jeito, né? Porque esses caras te colocam em situações absolutamente grotescas, principalmente operadores de telefonia.
Então, quando você vai lidar com inteligências artificiais, pelo menos tem a vantagem de que você não tem que se indispor psicologicamente com ninguém. Aí o que o desgraçado me faz? Me coloca uma porcaria de uma inteligência artificial que continua burra, mas agora fica toda afetadinha. E aí o que acontece? Toma como ofensas coisas que nem eram, né? Inclusive teve uma galera que zoou aí, fez assim, um monte de posts onde o cara fazia ofensas extremamente mais assim, elaboradas e a inteligência artificial não entendia e tomava como se fosse um elogio e até o contrário. Então você viu o grau de perfídia, se a pessoa já faz isso, imagina o que eles não fariam no caso de ginoides, né? Imagina o camarada lá tá crente que vai comprar aquela ginoide bonitona lá e chega lá, a ginoide resolve dizer que tá com dor de cabeça, resolve dizer que não sei o que, resolve fazer algum tipo de chantagem, né? E o cara sai na pior, né? Porque e se vacilar ainda inventam uma regulação tal, se é que não vai ter uma câmera no olho da robô te transmitindo em tempo real para a delegacia da mulher, né? Porque já está protegendo a máquina, porque tem uma figura da mulher, né? Porque afinal, a princípio, o corpo não tem nada a ver. O homem, fisicamente, o homem pode dizer que a mulher é aquele que ele quer, não tem nada a ver com o corpo. Mas aí, como a Ginoide tem um corpo de aparência feminina, já vão querer tratá-la como mulher, né? É que eu venho falando, quando você chega nesse nível da terceira onda do feminismo, onde você rompe totalmente a conexão com o físico, tudo enlouquece. Gera um grau de dissonância, de delírio, que é difícil saber, prever até que níveis isso pode chegar. Agora, para esse pessoal que pretende no futuro fazer uso dessas ginoides, eu tenho uma boa notícia. Eu acho que isso não vai muito longe. Porque é o seguinte, e aí você tem que entender o que está em jogo, qual que é a verdadeira função do feminismo. Se você entende isso, e aí serve até como um parâmetro de teste, né? É até o teste definitivo de se a minha visão sobre o assunto realmente está correta. Como eu digo, o objetivo originário do feminismo é a cruzada antirreprodutiva. É você diminuir as taxas reprodutivas, mas também tem um objetivo de você sabotar a luta de classes. E também de desenvolver novas formas de controle sobre a sociedade, como eu citei no meu vídeo lá, por que as plutocracias financiam o feminismo. E aí é que a situação vai entrar. Se você conseguir perceber que as ginoides são extremamente eficientes para conter a onda reprodutiva, e com isso você consegue estabelecer uma separação maior entre os homens e as mulheres reais, isso, e além do fato do mercado, que isso vai ser extremamente rentável, o cara vai gastar muita grana com isso, então você consolida a ideia da cruzada antirreprodutiva. Agora, você também pode utilizar no sentido de você aumentar o grau de policiamento do Estado. Você ganha, sim, alguma coisa como uma cruzada antirreprodutiva, mas eu venho avisando há muito tempo, você também tem a pretensão de se criar formas novas e cada vez mais elásticas de punir pessoas, de aprisionar, de condenar pessoas por conveniências. Então você tem lá alguém que tem alguma postura que desagrada ao poder dominante, ele simplesmente inventa uma acusação para pôr o cara na cadeia. Então, se o cara tem uma ginoide, a ginoide pode estar conectada online, e o cara disse alguma coisa, está sendo gravado mesmo, e então você pode utilizar isso nesse sentido também. Só que, na realidade, eu acho que, no geral, a tendência é o interesse econômico associado a essa pauta não reprodutiva ganharem. Até porque, mesmo que o Canadá tenha esses ginoides, podem ser hackeados, pode instalar outros sistemas também, vai surgir pode surgir as versões piratas. Eu sempre aproveito para citar este livro aqui, né? A Eva Mecânica e Outras Histórias de Ginoides, do Daniel Dutra, né? Não sei porque não está aparecendo a capa aqui. Que é um livro até curto, de contos isolados. Não gostei dessa capa. Tinha uma capa diferente antes. Então são vários contos que abordam situações cotidianas de como seria homens que tivessem essas ginoides, o impacto que isso teria social, o impacto na mentalidade. Ele aborda essa questão do feminismo, da visão religiosa sobre as ginoides. Também aborda a questão também de uma situação onde a maioria das mulheres morreu e ficou só uma espécie de... ficou só os homens e as ginoides. Então é bastante interessante o livro. E ele especula bastante sobre isso. Agora, então, de uma forma geral, eu penso que a tendência é esse interesse masculino primordial associado
ao lucro que isso vai dar, que esse mercado vai dar, tende a ganhar, no geral, do que a iniciativa pura e simples do Estado policialismo, que apesar de que deve acontecer também, mas eu acredito que fique num caso mais minoritário, né? Então isso seria uma boa notícia para a galera que está interessada nesse sentido. Mas sem possibilidade de não haver alguma polêmica que vai gerar prejuízo também, que pode deixar o cara em maus lençóis por ter adquirido um produto desses, né? Sem contar os outros problemas que vão ser colocados. Por exemplo, essa questão do maltrato contra a ginoide, que é ilustrada nesse livro que eu falei, num conto em especial lá. A princípio, eu sou totalmente favorável em reprimir comportamentos agressivos e violentos de conduta sexual. Por exemplo, o cara vai adquirir uma ginoide, porque aí ele pode bater, pode torturar. Não, eu acho que as pessoas que têm esses impulsos violentos, as pessoas têm que ser tratadas, e é compulsoriamente, isso não é saudável. Até pelo risco disso vazar para a realidade, que, aliás, risco não, é quase certo que isso vai acontecer, como esse conto que eu citei ilustra. Então, eu até concordo que você tem que ter um sistema mais de vigilância para evitar que esses indivíduos aproveitem disso para cultivar os piores impulsos mais grotescos de si mesmo e ficarem dando vazão a isso. Pelo contrário, as pessoas têm que ser tratadas, parar com essa palhaçada, desenvolver um senso de empatia maior. O problema é que eu sei muito bem que a especialidade do feminismo é eliminar a diferença entre o que há de pior e o que há de melhor na espécie humana. É igualar tudo. É você pegar lá aquele caso mais grotesco, mais hediondo, de estupro totalmente revoltante e dizer que ali não tem muita diferença de qualquer tipo de relação consensual normal. É fazer esse link, assim, até que reduzir todos os atos sexuais dos comportamentos masculinos a crime. Veja só, você não dissocia mais as palavras tóxica de masculinidade. É uma coisa só, masculinidade necessariamente é tóxica. Não existe masculinidade tóxica, são a mesma coisa. Eles nunca vão falar em masculinidade saudável. E nunca vão dissociar o tóxica do masculinidade, apesar de que é óbvio que teria que haver também feminilidade tóxica, né? Geralmente, quando eles vão tentar dar um tom mais positivo, eles falam de masculinidades, entenda-se. Qualquer tipo de não masculinidade, de comportamentos não masculinos. Então, esse é o problema. O problema é você pegar qualquer coisa que inicialmente é totalmente justificável, pelo menos eu acho que seja, e distorcer até o nível da absoluta sandice, e a capacidade de fazer já está demonstrada aí. Lei Maria da Penha é isso. Violência psicológica. Eu estou falando, vai vir a violência simbólica, totalmente subjetiva. Essa questão da transexualidade é isso. Você ter eliminado a diferença entre da questão física e dizer que uma mulher, um homem, pode concorrer na categoria feminina porque ele acha que é mulher e não tem problema nenhum. Esse nível de insanidade já foi atingido. E que isso seja aplicado em outros níveis, isso é fatal que isso vá acontecer. Para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte: é quase certo que essa questão do mercado sexual de robôs, sexbots, as robôs em forma feminina que vão ser utilizadas para isso, que aliás, segundo esse texto, já estão sendo, isso vai acontecer. Homens vão comprar esses produtos, vão utilizá-lo. Só que isso não vai representar uma ruptura com o problema dos relacionamentos atuais. Grande parte desses problemas de gênero que a gente está tendo de relacionamentos vai ser transportado para essas relações entre humanos e máquinas. Isso vai acontecer, como já está acontecendo a nível virtual também. Se você pegar dispositivos de realidade virtual, de fantasias sexuais virtuais, vai ser fiscalizado, vai ser vigiado. E é aí que está o dilema. Eu acho que tem que ser mesmo, se fosse para você combater as piores perversões. Mas não, vai ser para praticar essas canalices. Não vai ser para impedir que o indivíduo realize os piores impulsos mais grotescos, que se fossem realizados a nível físico, seriam, sim, intoleráveis, justificaria se matar o camarada. Não, vai ser para você, qualquer um que olhe todo, qualquer um que não se rebaixe, qualquer um que não se castre psicologicamente, seja considerado um machista, que tem que ser preso. Então, assim, nós, nessa sociedade futura, nem sexo virtual, nem a aplicação das sexbots vai eliminar este problema, e o feminismo vai nos mantendo invariavelmente, a não ser que o feminismo se caia, né? Que isso aí depende de cair a civilização ocidental praticamente toda. Mas é basicamente isso, essa reflexão que eu queria trazer hoje. Eu sou Marcos Soares XR, na madrugada de 22 de janeiro de 2022. Muito obrigado pela sua atenção.